a sua graça, a sua paixão, o seu amor, que nos motiva a seguir, atuar, servir, apoiar. Mexe no nosso interior para viver, amar, alegrar e compartilhar. Esse sangue derramado na cruz do Calvário que nos limpa, nos salva, nos lava. Jesus é o nosso Rei. ICCM, a tua comunidade. Que diz, quando o país está num caos, todos têm um plano de ação, mas para resolver as coisas é necessário um líder que tenha visão. Temos vindo a falar acerca da visão, e a visão é absolutamente necessária, é preciso ter visão. Aliado à visão há sempre algo que é comum à visão, acompanha a visão, e é o bom senso ou o senso comum. Sabermos onde estamos, de onde viemos e para onde vamos. E isso é aquilo que responde à pergunta para onde vamos e termos a perspectiva de onde vamos. Queria simplesmente, nesta manhã, antes de orar, fazer uma pequena ilustração. Uma senhora grávida, no seu ventre, concebia a vida de 2 bebés. Acontecia que no seu ventre estes 2 bebés tinham uma diferença. Um deles era ateu e outro era crente. Já desde o ventre da sua mãe, um acreditava e outro desacreditava. E então o bebé ateu vira-se para o bebé crente e pergunta: tu acreditas na vida depois do nascimento? E o bebé crente responde-lhe: claro que sim. Toda a gente sabe que existe vida depois do nascimento. Nós estamos aqui para crescer e sermos fortes o suficiente e preparar-nos para aquilo que nos espera depois. O ateu respondeu: isso são tretas. Não pode haver vida depois do nascimento. Tu podes imaginar como poderia ser a vida? Então o crente responde ao bebé ateu: eu não sei todos os detalhes, mas acredito que existirá mais luz e talvez a gente comecemos a caminhar e a alimentar-nos por nós mesmos. Então o ateu diz: não, isso é impossível andar-nos, é impossível que nós nos alimentemos, isso é ridículo. Nós temos o cordão umbilical que nos alimenta. Eu só quero mostrar-te isso para você, só quero que tu vejas isso. A vida depois do nascimento não pode existir, porque a nossa vida e o cordão já é demasiado curto. Então o crente diz: ele tem a certeza absoluta que isso é possível. E será um pouco diferente tudo isto, mas eu posso imaginá-la, posso vê-la. E o ateu diz: não há ninguém que tenha voltado dessa vida. A vida simplesmente acaba com o nascimento. E francamente, a vida é apenas um grande sofrimento no escuro. O bebé crente diz: não sei. Eu não sei como será a vida após o nascimento. Exatamente, mas em todo o caso, nós encontraremos realmente a nossa mãe após o nascimento e ela cuidará de nós. Então o ateu diz: mãe? Você acha que tem uma mãe? Onde é que está a tua mãe então? E o crente responde: ela está em toda parte, ela está à nossa volta. Nós estamos dentro dela. Nós não nos mexemos por causa dela e graças a ela. Nós movemos-nos e vivemos, e sem a nossa mãe nós não existiríamos. O ateu diz: não, isso são contos, isso são mitos. Eu não vi nenhuma mãe semelhante a isso, portanto não existe nenhuma mãe. Então o bebé crente diz: eu não posso concordar contigo. A verdade é que às vezes, quando tudo se acalma, nós podemos até ouvir a nossa mãe a cantar e sentir como ela acaricia o nosso mundo. Eu acredito fortemente que a nossa vida real começará somente após o nascimento. Eu acredito. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, queremos agradecer-te pela oportunidade de estarmos aqui juntos, Senhor, de escutar a Tua Palavra, de, meu Deus, termos a oportunidade, Senhor, apesar que breve, de entrar na Tua presença em adoração, Senhor, e em louvor, Pai. Sobre todas as coisas queremos louvar o Teu nome, Senhor, adorar-te, Senhor, e entrar
pelos teus átrios com a ação de graças. É esse o intuito com o qual nos congregamos nesta manhã, Senhor. E em todas as coisas, escutar a Tua palavra, Senhor, que ela possa vir sazoada com a presença do Teu Espírito, Senhor, possa vir de encontro às nossas necessidades, Senhor, e que não saiamos deste lugar da mesma forma como entramos, mas transformados pelo poder do Teu Espírito. Senhor, abençoa aquelas pessoas que nos ouvem por meio da rádio, Senhor, que nos escutam, Senhor, e nos veem por meio dos meios da internet. Pai, no nome de Jesus, amém e amém. Este pequeno diálogo é um diálogo que hoje em dia existe entre os ateus e os crentes. E relata simplesmente a diferença de uma vida com Cristo e de uma vida sem Cristo. Existe, mas eu não quero entrar por aí. Simplesmente haviam duas perspectivas, duas visões. E era interessante porque o crente sabia que estava dentro da mãe, apesar que não via a mãe, que não era visível. Dentro do ventre da mãe, um bebê não pode ver a mãe, mas sabe que está dentro da mãe, sabe que é a mãe que a alimenta. Isso tem que ver com que, apesar que estejamos neste mundo, temos que saber de onde vimos, quem nos realmente nos criou, quem nos faz subsistir, apesar de todas as coisas. Apesar que muitas das vezes queremos e caímos sempre no mesmo erro de pensar que é pelos nossos próprios meios e as nossas aptidões. É como aquela história da águia e da galinha. Numa montanha alta, as águias tinham os seus ninhos e num dia de um grande tremor de terra, as águias voaram e os ovos que estavam naquele ninho começaram a rebolar pelas ribanceiras e somente um ovo não se partiu. E esse ovo terminou numa capoeira onde haviam galinhas. E a galinha, com o seu sentido de responsabilidade, decidiu guardar o ovo e de uma forma muito altruísta, chocar aquele ovo. Então, nasceu uma pequena ave que não era uma galinha, embora estivesse num regime avícola. Era uma águia. Mas foi criada como uma galinha. Aprendeu a comer como uma galinha. Aprendeu a viver como uma galinha. Já quando atingiu a sua estatura bastante maior que a de uma galinha, ela já caminhava como uma galinha, ainda nem sequer tinha aprendido a voar. E certo dia, esta águia começou a vislumbrar o céu e viu como algumas águias voavam bem alto e ela começou a alimentar no seu coração a possibilidade de voar como aquela águia. E falava com as outras galinhas que existiam na capoeira da sua geração. E elas diziam, não, isso é impossível, mas não vês que nós somos apenas galinhas, comemos como as galinhas, vivemos como as galinhas e estamos predestinados para ser galinhas toda a vida. E assim foi. Essa águia terminou a comer como uma galinha, a viver como uma galinha e a morrer como uma galinha. Essa é a questão da vida de muitos. Não conseguem vislumbrar mais para além do seu próprio umbigo, não conseguem viver mais como uma galinha. Pensam muitas vezes ter alcançado grandes méritos, mas quando chegam ao final das suas vidas, olham para trás e perguntemos o que é que eu deixo para trás. E pensam, deixei uma boa educação aos meus filhos, deixei-lhe uma herança, deixei-lhe um apartamento, deixei-lhe um veículo. Mas a melhor herança que poderemos deixar a qualquer filho simplesmente é o conhecimento da verdadeira revelação de Jesus Cristo. Isso é mais que suficiente. Tudo o demais são simplesmente coisas circunstanciais, absolutamente necessárias para a vida, sim, mas que hoje existem e amanhã deixam de existir, mas há uma constante, é que a nossa alma existirá para sempre. Aqui está a salvação ou a condenação, sempre é a questão de onde vim, onde estou e para onde vou. Paulo escrevia aos Filipenses no verso 12 do capítulo 3 da sua carta a Filipenses, um povo que estava a ser, de certa maneira, influenciado, não sei porque é que isto não está ligado, falta-me este relógio, por favor, alguém o ligasse, agradecia. Então, Paulo comentava-lhe aos filipenses, alertando-os do perigo da judaização, das tradições, e nós somos pessoas habituados às tradições. As tradições passam de geração em geração. Muitas das coisas que nós adquirimos desde de sermos pequenos em criança, na nossa adolescência, na nossa juventude, é-nos passado pela tradição. Dependendo da cultura onde estejamos, assim adquirimos essas tradições. Neste então, de alguma forma, esta igreja sofria o impacto dos judaizantes. E Paulo dizia-lhes,
como um apóstolo já formado na fé, dizia-lhe: não é que eu tenha já alcançado qualquer coisa, ou seja, perfeito, mas eu faço uma coisa, eu persigo para ver se poderei alcançar aquilo ao que fui também alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas eu faço uma coisa, é que eu esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, para o prémio supremo da vocação celestial em Cristo Jesus. Paulo, a única coisa que estava a dizer era que as tradições não lhes eram suficientes. Eu estava a alertar-lhes do perigo de ficarem presos às tradições e às superstições. E nós hoje em dia somos muito presos às tradições, às superstições, e muitas das vezes isso prende-nos, limita-nos a nossa visão, limita-nos a viver como uma galinha e a não ter a possibilidade de voar mais alto e vislumbrar as coisas de uma panorâmica completamente diferente. Paulo e os primeiros apóstolos foram pioneiros não no estabelecer da igreja, porque a igreja foi estabelecida por Jesus Cristo, mas sim no desenvolvimento da igreja. E eles enfrentavam já estas situações. Eles enfrentavam um povo que tinha tradições, um povo que se sentia confortável com as suas tradições, um povo que se sentia confortável com os seus maneirismos, um povo que preferiam ter métodos ortodoxos que definiam como chegar ao perdão, como chegar à salvação, aquilo que eu tenho de fazer para entrar dentro do átrio, aquilo que eu tenho de fazer para sair do átrio. Não estavam acostumados a viver em liberdade. O paradigma grande de viver em escravidão e de viver em liberdade existia ainda neste então e existe hoje, na época que já ultrapassou o pós-modernismo e que ainda nem sequer se pode definir qual é a época na qual vivemos. A questão é simples, é uma questão de visão. Mas Paulo propunha-se esquecer tudo aquilo que deixou para trás. Paulo era de boas famílias, era formado, era uma pessoa, era judeu de judeus, dizia, de linhagem. Se por ele mesmo fosse, ele tinha todas as tradições adquiridas, todos os ensinamentos adquiridos, mas ele tomava tudo isso como algo que não lhe servia de nada, porque ele, realmente aquilo que ele queria alcançar era não a salvação, mas o alcançar a meta, e propunha-se chegar ao alvo. Por isso ele pôde dizer, como escreveu a Timóteo, ao fim da sua vida, vendo que a sua vida acabava, ele dizia: combati o combate, acabei a carreira, guardei uma coisa, guardei a fé. E é a única coisa que poderemos levar sempre da vida, é uma fé guardada e a edificação de construir afetos nesta terra, afetos que transmitam a vida de Jesus Cristo. Paulo tinha muito claro, quando ele escreveu aos Coríntios, de que ele era um perito arquiteto. Ele punha o fundamento. Agora vós mesmos vede como edificais. Paulo sabia perfeitamente quando havia dissensões na igreja de Corintos, que uns dizia: bom, eu aprendi de Apolo, não, eu aprendi de Cefas, não eu aprendi de Paulo. E Paulo dizia-lhes: não, um é aquele que planta, outro é aquele que rega, mas uma coisa é clara, quem dá o crescimento é Cristo. Significa que Paulo estava aliado do protagonismo próprio do ministério. Atribuía todos os méritos a Cristo e este crucificado. Pedro tinha as coisas bastante claras. Vimos no final de semana passado, Jesus Cristo fez-lhe 3 perguntas contínuas e pediu-lhe que ele apacentasse os seus cordeiros. Paulo, cheio do Espírito Santo, ante o povo judaico, fez-lhes entender que eles tinham crucificado a Jesus Cristo e eles perguntaram-lhe: pois, irmão Pedro, o que é que faremos agora? E ele disse: arrependei-vos, pois, cada um de vós e bautizai-vos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e recebereis a promessa que é para vós e para todos aqueles que vêm depois. E continuava a exortá-los e testificando com várias palavras, dizendo-lhes: salvai-vos desta geração perversa. Os tempos não mudaram. Mudaram a época cronológica, mas a mensagem continua a ser o mesmo. O sistema o valor das coisas naquele então era um e o valor das coisas hoje em dia é outro. E para que nós possamos prosseguir ao alvo, nós perguntamos sempre: para que eu prossiga em pós de qualquer coisa, o que é que eu ganho com isso? Porquê é que eu hei de prosseguir? Porquê é que eu vou em frente? Pergunta-te a ti mesmo, ou pergunta à pessoa que está ao teu lado: porquê é que eu prosseguirei ao alvo? Pergunta-lhe: porquê é que vais prosseguir? Ou melhor, vou ser um bocadinho mais atrevido e vai dizer: o que é que eu vou seguir? Indo um bocadinho mais profundo ao coração, no que é que eu creio? Porque só podes seguir alguma coisa que tu crês
E como crês, segues, e porque segues, apesar de todas as circunstâncias, prossegues. Estamos entendidos? Amém? Estamos aqui claros? Mas para acreditar em alguma coisa, essa coisa terá que ter algum tipo de fundamento. E esse fundamento determina o... As pessoas trabalham por quê? Ok. Vou deixar esta nota de 20 euros por aqui, porque talvez eu ofereça a algum de vós nesta manhã. Já te perguntastes a ti mesmo qual é que é o teu valor? Porque a visão, muitas das vezes, ou quase sempre, é determinada pelo autovalor que nós mesmos determinamos e pelo valor que nós determinamos àquilo que prosseguimos para alcançar. Estamos aqui? Entendemos? Ok, toda a gente entende e podemos definir que no mundo, na sociedade onde nós estamos inseridos, a vida prima-se pelo quê? Rápido para não me demorar muito, que eles já me deram o relógio atrasado. O que é que as pessoas precisam de fazer? Ter bom desempenho. Vivemos numa cultura social baseada numa filosofia do materialismo, que é aquilo que define o valor, que faz com que tenhamos barómetros de desempenho, que é aquilo que determina o alvo que vamos prosseguir e que nós, de uma forma errada, começamos a fazer que seja aquilo que determina o nosso valor próprio. Faço-me entender? Então vamos definir o que é o valor. O valor é uma qualidade que é conferida às coisas, aos feitos e às pessoas. Uma estimativa pode ser positiva ou pode ser negativa. Aceitam esta definição? Aceitamos esta definição? Ok, não é minha, mas está definida. Por outro lado, existem valores. Esses valores são aqueles valores que são determinadas características morais que são inerentes às pessoas. Como, por exemplo, a humildade, a responsabilidade, a piedade, o amor, a solidariedade. Isso é inerente ao ser humano. Amém? Entendemos isto? Também os valores podem ser conjuntos de exemplos que a sociedade estereotipa e as pessoas seguem. Ok? Mas que então não são absolutos. São relativos, dependendo do lugar, da cultura e muitas vezes da etnia. Entendemos isto? Ok? Fazemos um exercício mental, é bom que o nosso intelecto se desenvolva. E tu dirás, mas porquê é que estamos a falar? Vamos falar destas coisas para que possamos entender e determinar porquê prosseguir o alvo, porque só podemos prosseguir ao alvo, só podemos prosseguir a Jesus Cristo e o seu chamado, a sua vocação, porque Paulo tinha claro qual era o seu valor. E por isso Paulo estava declaradamente comprometido com o Evangelho, Pedro estava comprometido com o Evangelho, porque sabiam qual é que era o valor de Cristo, sabiam qual é que era o valor da mensagem e sabia qual é que era o seu próprio valor. Pergunta-te a ti mesmo qual é o teu valor. Pergunta à pessoa que está ao lado qual é o teu valor. Pergunta-lhe. Porque, vejamos, não podemos viver como filhos de Deus, não podemos viver continuamente a competir. A palavra de Deus ensina em Filipenses 2:3, nada façais por contenda, por vanglória, mas fazei tudo com humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Tende em vós aquele sentimento. Pensai da mesma forma, a palavra traduzida do grego originalmente é pensai da mesma forma que Cristo. Tende em vós aquele sentimento que houve em Cristo Jesus, que não subestimou ser forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, a coisa que se devia aferrar, mas esvaziou-se, despejou-se de si mesmo, tomou forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e achando-se em forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Ele não foi humilde somente, senão que ele humilhou-se, decidiu rebaixar-se a si mesmo, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Grava esta palavra para o final. E pergunta uma vez mais à pessoa que está ao teu lado, qual é o teu valor? Amém?
um segundinho, podemos fechar os olhos outra vez? Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos só por um segundo. Fecha os teus olhos. Só por um segundo. Senhor Jesus, revela-nos a Cristo, Pai. Ajuda-nos, Senhor. E agora vamos abrir os olhos outra vez e vamos simplesmente relatar-vos 3 histórias que todos devemos conhecer, bíblicas, de um médico que seguiu a Jesus, que fez um melhor relato, por assim dizer, não o melhor, mas o mais específico no relato de várias situações dos Evangelhos, que foi Lucas. Ok. Eu pensava que tinha sido Marcos. Mas às vezes... Por isso é que eu às vezes peço-vos as ajudas, porque, não sei, a minha mente, devido às atividades extracurriculares que desempenhava enquanto estudava, eram tão sobrecarregadas que às vezes cheguei aos 15 minutos. Obrigado. Então, Lucas 15, do verso 1 ao 32, o qual eu proponho que leamos. Não, estou a brincar, ok? Não vamos ler. Conta 3 histórias. Alguém sabe quais são as 3 histórias que o Lucas 15 conta? Conta a história de um borrego perdido, não é? A primeira. Ajuda-me lá para ser mais rápido. Essa toda a gente a conhece. A última, vamos começar do final. Vamos fazer um setback. Começamos do fim para o princípio. A última é do filho pródigo. A outra é da moeda perdida. E a primeira é do borrego perdido. Da ovelha perdida. Mas também podia ser um borrego, não é? Não sabemos. Não está específico o género feminino ou masculino, ok? Agora, vamos ler aqui. Se alguém me ajudar ali, os irmãos, os jovens datilógrafos ali é que às vezes tenho falta de vista e precisava estes óculos. Há pessoas que às vezes precisam de óculos daqueles caros, eu tenho uns de 15 euros. Ok. Não. Efésios 2:8. Eu tinha-vos dito que não precisava de Lucas para nada. Da Escritura, perdão. Efésios 2:8. Ok. Há 2 versões bíblicas e eu vou lê-las rapidamente. Vocês têm ali a Almeida atualizada que diz: pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Verso 9. Verso 9. Verso 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não sei se tiveste tempo para colar a versão viva, mas eu vou ler a viva. A versão viva diz: devido à sua bondade é que vocês foram salvos, mediante a confiança em Cristo e até à própria fé em Jesus. Não vem a salvação de vocês mesmos, é uma dádiva de Deus. A salvação não é uma recompensa pelo bem que fizermos. Portanto, nenhum de nós pode obter a salvação por qualquer mérito. Estamos aqui? Estamos? Ok. Então, resumindo e concluindo, a salvação não se pode comprar, ok? Não podemos trabalhar, não podemos dizer, ok, como eu trabalho para Jesus, vou ser salvo. Porque muitos, diz a palavra de Deus, muitos naquele dia do juízo final chegarão e dirão: Senhor, fiz obras no teu nome, Senhor, espantei demónios no teu nome, Senhor, sarei enfermos. E ele diz: afastai-vos de mim, fazedores de maldade, porque eu gnosco em grego significa não tive intimidade contigo, não te conheci. É a tradução literal que existe em todas as versões bíblicas portuguesas, espanholas e inglesas, King James Version e por aí. Estamos aqui a entender? Ou não? Ok. Tendo lido estes versículos, voltamos à pergunta chave: para que eu prossiga ao alvo, qual é o valor do alvo e qual é que é o meu valor? Há perguntas que provavelmente, não sei se tu te perguntaste alguma vez a ti mesmo qual é que é o teu valor. Talvez nunca tenhas verbalizado essa pergunta, mas provavelmente já a fizeste. Talvez não nestes critérios de qual é o meu valor, mas talvez já tenhas mentalmente perguntado: será que eu sou notado? Será que eu sou relevante no meio em que me insiro?
Será que eu sou importante no meio no qual eu estou inserido? Será que eu sou aceite pelas pessoas com as quais comungo na minha vida cotidiana? Todas estas perguntas conotam o ideal de valor. Ok? Todas baseiam-se num pensamento e na ideia de valor. E muitas das vezes, nas mais variadas circunstâncias da vida, nós chegamos a sentir-nos rejeitados, não aceites, não é porque nos rejeitem, não é porque não nos aceitem, mas simplesmente pelo nosso próprio código de valores que criamos na nossa mente e no nosso coração. E muitas das vezes, eu não sei, mas eu agora faço aqui simplesmente o resumo principal. Muitas das vezes desejamos ter o dom que outras pessoas têm. Eu não sei se te acontece, a mim às vezes passa muito. Há pessoas que são extremamente irritantes. Vou fazer uma confissão, ok? Numa apedreja, naquele então às vezes apedrejavam as pessoas, peço que não te apedreja, não é? Mas há pessoas, que Deus dotou-as com uma capacidade e uma facilidade de desempenhar tarefas, que eles mesmos sem terem qualquer tipo de formação ou capacitação, entregas-lhe qualquer coisa para fazer, mesmo que esteja a meio, e eles agarram naquilo e executam-no na perfeição. Sem terem a mínima ideia. É extremamente irritante. E tu, por muito que te empenhes, por muito que te esforces, arranhas todo, empenhas-te, e queres, e fazes pesquisas, e passas horas a ler, e se for preciso até vais fazer o curso noturno, e não consegues fazer. Não sei se te irrita, mas a mim irrita-me profundamente. Então há outros parâmetros dos quais nós começamos a experimentar acerca do valor, não é? Começamos a olhar para outras pessoas e dizer, as senhoras, aquela mulher, como a capacidade que ela tem, não sendo muito bonita, veste-se, e como ela destaca. Eu sinto-me tão bonita e não consigo destacar, eu tento ser tão simpática, e não cai bem a ninguém. Isso mexe tudo com o sistema de valores. Tudo isso mexe com o nosso sistema de valores. Porque nós temos um sistema de valores completamente equivocado. Era o que passava exatamente com os judeus naquela altura. Eles estavam assentes em certas e determinadas tradições que determinavam o seu sistema de valores inerentes a eles mesmos e o externo. Ok? Acerca do que é o valor determinado às coisas, às pessoas e às ações. Entendemos isto? E então, quando nós começamos a fazer este tipo de arrazoamentos, começamos a jogar um jogo de comparações. E começamos a dizer, mas Senhor, mas como é que é? Eu queria tanto cantar, eu amo tanto, e aquele que está ali canta muito melhor que eu, mas porquê? Mas por carga d'água. E caímos em vários arrazoamentos, porque este, porque não, e porque isto, e porque aquilo. Então, ao fim das tantas, surge-nos sempre a mesma questão, mas porquê? Afinal, quanto é que eu valo? Afinal, porquê? Isto é muito simples. Todos nós, penso eu, aqui nesta sala, eu aqui não vejo, não sei se houver algum, por favor, que se anuncie, que venha ter comigo, porque eu precisava de alguém que seja sobredotado. Alguém que me ajude, que seja sobredotado. Mas eu acho que quase todos nós somos meros cidadãos comuns, mortais, que Deus queira que passemos a eternidade com Jesus Cristo, salvos pela sua preciosa sangue, que provavelmente conseguiremos ao melhor desenvolver um dom ou dois pela graça de Deus, que nem sequer são nossos, foram-nos entregues por Deus. Amém? Então começamos a responder-nos à questão de como é que nós estabelecemos o nosso código de valores. Não é? Tem normalmente, hoje em dia, o código de valores estabelecido pela nossa aparência. A malta veste-se bem, bom perfume, bom talento e que tal, veste-se bem, vai à igreja e de manhã chegas ao espelho, espelho meu, quanto belo sou eu. Não sei se tem muitos espelhos em casa, alguns provavelmente se partem, é aquilo que provavelmente às vezes me acontece. Não sei se é por o espelho me ver a mim ou se é para não ter muito jeito com o espelho, mas isso pode acontecer, não é? Então, mas tudo isto depende de como é que nós vemos. O olho é a lâmpada do corpo e se o nosso olho tem luz, tudo está em luz, mas se o nosso olho está em trevas, então todo o nosso corpo está em trevas. Significa, vemos tudo negro. Estamos no meio do olho do furacão. Está tudo está negro. E depois começamos a pensar assim, eu sou simpático e tal. Todos gostam de mim. Em tom de ironia, vamos ver assim, porque na realidade é impossível agradar a todos. Ou seja, é impossível agradar a todos.
Porque, enfim, já o próprio Jesus Cristo diz é impossível agradar a todo homem, embora tenhamos propor-nos estar em paz em Deus e com o homem. Bom, começamos a dizer, eu no fundo, apesar das minhas debilidades de carácter, até sou um bom tipo, até sou uma boa rapariga, sou uma boa senhora, sou bondoso, sou bondosa, trato de não magoar as pessoas. Mas no fundo, tudo isto às vezes são meras ilusões da nossa mente, porque não fazemos um juízo real. E o que é que se nos ensinou? E o que é que se nos ensinou e como é que nós erramos a ensinar aos nossos filhos? O que é que nos ensinaram? E é a base bíblica de todas as coisas. A base bíblica da fé judaico-cristã é: de acordo com aquilo que tu semeares, vais recolher. Então, na sociedade onde nós vivemos, e se tu pensas desta maneira, não é anormal, significa que és uma pessoa totalmente normal, tal como eu, ensinou-se-nos que o valor ganha-se. É ou não é? O valor ganha-se, o respeito ganha-se. Trabalha-se arduamente para ganhá-lo e para mantê-lo. É ou não é? É a base bíblica. Ou seja, a palavra de Deus ensina que o trabalho dignifica o homem. Glória a Deus. A palavra de Deus ensina: aquele que não trabalha, tampouco coma. A palavra de Deus ensina que da forma que tu semeias, tu recolhes. Aquilo que tu queres que te façam a ti, faz tu também aos demais. Amém? Todos isto são estes princípios bíblicos. Agora, entendamos uma coisa. Jesus Cristo estabelece um parâmetro, que é o parâmetro da graça maravilhosa, que é inentendível, e diz: não podes ganhar a tua salvação por coisas que tu faças. Não podes ganhar a tua salvação por aquilo que tu penses. E então aqui isso é um paradoxo para a nossa mente, e foi um paradoxo real, porque vamos a ver, nós olhamos para as histórias bíblicas e até mesmo aquelas pessoas que tão ilustremente na televisão dizem que provavelmente Jesus Cristo foi um mito, e consideram-se mentes brilhantes da sociedade portuguesa, e eu não entendo como é que eles não têm a profundidade intelectual para entender que já houve mais que provas irrefutáveis que Jesus Cristo é verdade, existiu, enfim, mas foi um choque. Na altura em que Jesus Cristo viveu, ele chocou todos os parâmetros sociais, políticos e religiosos onde ele viveu. Foi incrível. Quando nós agora olhamos do ano 2015, que aqui estamos, para trás, e dizemos: as coisas que Jesus Cristo fez, incrível. Mas vejamos, não era correto que um homem estivesse com uma cananeia, com uma samaritana, a falar com ela. Não se levavam pela regra geral da sociedade. Não era, e em cima a mulher tinha má reputação. E vejamos, Jesus encontrou-se com ela sozinha. Se nós estivéssemos enquadrado na sociedade, automaticamente pensaríamos o mesmo que os judeus. Jesus, tu não podes fazer isto, isso vai-te dar má reputação. Rapaz, isso não está de acordo às regras. Jesus, não está correto, tu não te podes dar com os publicanos. Jesus, como é que tu vais ter com o Zaqueu? O Zaqueu anda-nos a cobrar os impostos, compadre. Está mal. Significa, entendamos umas coisas, os fariseus, eles não estavam malucos. Eles simplesmente estavam a tratar de viver de acordo às tradições. E hoje em dia, muitos de nós, que de alguma forma temos resistência à fé no nome de Jesus Cristo, há pessoas que ainda hoje em dia têm resistência àquela conversação entre o ateu e o crente, é exatamente por causa das diferentes tradições. Então Jesus começa a responder com 3 histórias, a definir o seu código de valores mais elevado, tal qual como diz a Bíblia em Isaías: mais altos são os meus pensamentos que os vossos pensamentos. Vocês não podem discernir os pensamentos de Deus. Amém? Então ele começa a dizer-lhes, começa a falar-lhes acerca disso. Porque os fariseus, diz no verso 2 do capítulo 15 de Lucas, murmuravam acerca de Jesus.
Porque com quem ele andava, e nós também dizemos hoje em dia a mesma coisa, diz-me com quem andas e eu direi-te quem tu és. Mas como é que nós, sendo filhos de Deus, vamos salvar aqueles que não conhecem Jesus se nós não chegarmos ao pé deles? É aqui na igreja? Achas que eles vêm cá ter? Ok. Então Jesus comungava com a escória da sociedade, segundo os parâmetros daquele então. Ok? Provavelmente ia ao BA beber uns copos, ele não bebia uns copos, mas bom, ia lá ter com eles e comungava com eles, não é? Com os publicanos, sentava-se à mesa, partia o pão com eles. E isso era um choque. E eles falavam exatamente acerca disso. E ele começou-lhes a dizer, bom, rapaziada, há aqui uma situação que eu vos quero explicar. Havia uma mulher, e essa mulher tinha umas moedas. E essa mulher perdeu uma moeda. Perdão, havia um pastor que tinha 99 ovelhas, perdeu uma ovelha, e então deixou as 99 ovelhas para trás e foi buscar uma ovelha. Vamos pensar nisto. Pensa lá nisto. No sistema de valores. Ele deixa 99 ovelhas para ir buscar uma. Ok? Ao que é que ele deu mais valor? A uma? À unidade de valor 1 ou 99? Não estou a falar acerca do animal. Estou a falar acerca de unidades. 99 versus 1. 1 euro versus 99 euros. Significa, na matemática de Jesus, um só euro tem tanto ou mais importância do que 99. Uma só ovelha tem tanto ou mais... Claro, mas tu dizes, mas espera lá aí. Mas é que aquilo era uma ovelha. Sim, era uma ovelha, mas ele a seguir faz o mesmo parâmetro em relação a uma moeda. Significa que ele vai de um ser vivo e a seguir passa o mesmo exemplo para uma moeda. E depois ele diz que então... quando encontrou a ovelha, voltou para casa e deu uma grande festa. Ou seja, matematicamente, espera lá, o pastor foi buscar a ovelha. Ainda em cima, gastou, despendeu recursos para fazer uma festa. Segundo nós, ou seja, ainda em cima vivemos em crise. Isto não é lógico. Não é lógico. É lógico? Não é lógico. Segundo o teu raciocínio, não é lógico. Mas vejamos alguma cotação que faz Sherlock Holmes. Diz assim, um dos meus axiomas é que as pequenas coisas são infinitamente as mais importantes. E nós somente damos importância às grandes coisas. 10 cêntimos. Isso não é nada. Muitos 10 cêntimos. É um pequeno erro. Um pequeno erro pode-nos borrar a vida inteira. Um pequeno erro pode-nos trazer consequências catastróficas. Agora é maravilhoso ver bem a matemática de Jesus. Jesus disse, ok, há uma festa tremenda. Vale mais do que o todo. Eu estou interessado na unidade, no indivíduo. Eu vim por uma só alma que esteja perdida. Não vim pelo todo. Porque eu vim por uma alma, a consequência é o todo. Entendemos isto? É o grande valor. Um grande valor. Depois vem a história da mulher que tinha as 10 moedas. E perde uma moeda. Ok, vamos a ver. Ela então vira a casa de pernas ao avesso, começa a varrer, não havia aspiradores. Aquilo tudo pernas para o avesso, para encontrar uma moeda. Até que encontrou. Encontrou a moeda. Agora vejamos, para enquadrar-vos na história bíblica. Aquilo era um dote de casamento. E aquele dote de casamento tinha que ir à hora do casamento. Ela não podia perder uma moeda. Ok? Tinha que encontrar. E encontrou-a. E então, vejamos. Mas o que é que aconteceu ao dote de casamento? Se ela depois chamou as amigas e fez uma grande festa, provavelmente gastou mais dinheiro do que a moeda do que o valor da moeda. Poderemos aplicar este raciocínio? É paulativo que o possamos aplicar. Agora, vamos entender a diferença entre a mulher e o pastor. Isto num ponto de vista matemático e de lógica humana, ok? A ovelha tem pernas, não é? Está aqui? Colaborem lá comigo, assim a gente faz mais rápido. Tem pernas uma ovelha? Pode ser perneta também, não é? Pernas e patas. Obviamente tem que ter pernas e patas. Porque se tivesse uma pata ser uma perna era complicado. Também podia ter uma prótese. Definitivamente. Significa que a ovelha, por si mesma, perde-se, não é?
Vocês sabem que as ovelhas e os borregos são dos animais mais burros, mais estúpidos que existe à face da terra. Não é? A gente chamamos-lhe ao burro burro, mas o burro não tropeça 2 vezes na mesma pedra. Embora a ovelha tropeça, na mesma pedra, 1.000.000 de vezes, ou seja, nunca se desvia. Ok? Ok, por aí já não vamos. Então vamos entender aqui o parâmetro. Pela lógica, se você e eu fôssemos o pastor destas ovelhas, eu diria assim, bom, houve uma ovelha, perdeu-se uma ovelha, tem 99, elas vão se reproduzir. Isto daqui a uns mesitos já tenho mais que 100. Então, olha, perdeste por ti mesmo, tu mesmo. Esta é muitas das vezes a nossa lógica. Ok? Agora, a moeda não se podia mexer ela mesma. Então a mulher tinha um sentido de responsabilidade, ok? Por isso teve que ir à procura da moeda. Esse sentido de responsabilidade, pela tradição, também vinha porque aquilo era um dote de casamento. Ok? Entendemos isto? Ok. Qualquer das maneiras, aqui Jesus Cristo estava-lhes a dar uma simples ilustração a estes senhores. Ok, vocês valorizam as vossas tradições, vocês valorizam tantas coisas, mas eu que valorizo a unidade, eu valorizo os publicanos, eu valorizo aqueles que estão perdidos. A matemática de Deus é que 1 é mais importante que 99. A matemática de Deus está escrito que o Filho do Homem veio a salvar tudo aquilo que estava perdido, tal qual como está escrito em Lucas 15, 10 e 17. Assim vos digo que há mais alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. No verso 7 anteriormente disse, digo-vos pois que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A dar exatamente a mesma ideia, a mesma conotação de valor, que era mais importante que uma só pessoa se arrependesse e voltasse para trás do que eles estivessem juntos no templo, a guardar as suas próprias tradições. Ou seja, aparentemente Jesus era irracional, era ilógico, ou seja, não era compatível com o sistema de valores. Ainda não é compatível com os sistemas de valores de hoje em dia. Que um tenha mais valor que 99 não é compatível. Mas é maravilhoso. É maravilhoso que alguém tenha a audácia de dar mais valor a uma unidade do que a 99. É mais maravilhoso que alguém tenha a audácia de lutar por conquistar uma alma perdida do que manter 99 juntos, 99 justos numa plateia entretidos. É maravilhoso. Isso é o sistema de valor de Deus que não é lógico de acordo aos parâmetros humanos. Vejamos mais um exemplo de Lucas. Quando o jovem rico, que cumpria todas as Escrituras, chegou ao pé de Jesus e disse-lhe, Senhor, eu dizia-me, eu cumpro tudo aquilo que há para fazer na lei, eu faço. Diz-me aquilo que eu tenho de fazer para herdar a vida eterna. Jesus Cristo disse-lhe a palavra muito simples. Ok, vai agora, pois, vende tudo aquilo que tu tens e dá aos pobres. E o rapaz agarrou, meia volta, 180 graus, e volta para casa. Com as suas riquezas não foi capaz. Então, quando os seus discípulos que estavam com isso viram, eles disseram, difícil coisa, disseram eles, que dificilmente. Ele disse, como é que vamos fazer isso? Então fizeram os discípulos perplexos, ouviram e disseram, quem então pode ser salvo? Quem é que pode ser salvo? Quem é que pode ser salvo? Tremenda pergunta aos seus próprios discípulos, perplexos, e respondeu-lhes, as coisas que são impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Disse-lhe Pedro, eis então que deixamos tudo e te seguimos. Vejamos uma coisa, uma cotação do imperador Marco Aurélio que disse, o valor de cada um está relacionado com o valor das coisas às quais dá mais importância. Ao que é que tu dás mais importância? O teu valor está intrinsecamente relacionado para isso. E nós fomos ensinados a que uma causa, um efeito. Ok, fazes bem, recebes bem. Fazes mal, recebes mal. E funcionamos desta maneira. Agora, a questão aqui é que não conseguimos entender que o parâmetro de Jesus Cristo é assim. Ele causa e nós recebemos. Esse é o parâmetro da graça. Ele fez e nós recebemos. Porque nós queremos participar, nós não só queremos participar, mas queremos evidenciar-nos.
E isso às vezes bloqueia o canal. Então chegamos à última história. E a última história era sobre um pai que tinha 2 filhos. Eu tenho 4. E há uns que têm 1, outros têm 2. Enfim. E agora vamos ao cerne da questão e vamos terminar com esta. Ok? Para não vos tomar mais tempo. E vamos, para entender esta história, vamos cotar uma citação de um escritor italiano que é Cesare Pavese e diz: todos os pecados têm a sua origem num sentimento de inferioridade, também chamado ambição. Parece contraditório. Quem sabe aquilo que é, não se precisa de afirmar. Vemos 2 filhos, um mais novo e um mais velho. Ok, estamos aqui? Os 2. E aqui, nesta última porção que é conhecida e é a parábola do filho pródigo, está uma revelação tremenda acerca do valor, acerca da ambição, do orgulho e acerca também do sentimento de inferioridade. Ambos estavam na casa do pai. A casa do pai, imaginemos-a, ponhamos como uma analogia que é a igreja. A igreja, ou a nossa própria casa como pais, onde temos filhos. O pai definitivamente é a imagem de Deus Pai. Então, o mais novo, quando fez a sua bar mitzvah, diz ao pai: ok, eu quero que me dês a parte da minha herança. Há muita gente que diz que tinha direito. Não, de acordo à tradição judaica, não tinha direito. Porque o único que tem direito é o primogênito. E ele só teria direito a alguma herança segundo a morte do seu pai. Se fosse antes de que herdasse a primogenitura o irmão mais velho. Ok? São coisas muito importantes para que entendamos bem os parâmetros desta história. Então o que é que acontece? Ele vai e o pai... Aqui vamos, porque há muitos ateus que dizem: mas porquê é que Deus permite então? Se há Deus, é que a convergência dos ateus que dizem: ok, não há Deus. É que a grande contradição dos ateus é que para serem ateus já estão a definir que existe um Deus, porque eles são contra Deus. Então já estão a aceitar que existe um Deus. Senão eram agnósticos. São 2 coisas completamente diferentes. Então, neste momento, o Pai, na sua eterna bondade, pelo aquilo que já está estabelecido desde antemão da criação, deu-lhe a liberdade de escolher, o livre-arbítrio. E na sua bondade aplicou a lei do livre-arbítrio e deu-lhe uma parte que lhe competia, que lhe poderia competir, na realidade não competia. E diz a palavra de Deus, como todos nós sabemos, que aquele jovem agarrou e de uma forma dissoluta foi e gastou. Nós muitas vezes ilustramos isso evangelisticamente para aquelas pessoas que levam a vida dissoluta, como muitos de nós que caímos nas drogas, no álcool, que não conhecíamos a Deus, em tantas outras coisas, no pecado, no adultério, na fornicação, na pornografia da internet, no jogo, tantas e tantas coisas, pequenas coisas fétidas que vão começando a lastrar-se pelas nossas almas e levam-nos a viver longe, totalmente longe do conhecimento de Deus Pai. E então o que é que acontece? Ele foi para uma terra enquanto teve dinheiro, pois tinha amigos, e quando se acabou o dinheiro, então realmente começou a dar valor àquilo que tinha e terminou-se, então arranjou um trabalhinho lá numa quinta a tratar de porcos e terminou a comer daquilo que os porcos comiam e a lembrar-se daquilo que tinha na casa do pai. Começou a recordar-se aquilo que havia na casa do pai. Mas Thomas Fuller disse: enquanto o poço não seca, não sabemos dar o valor à água. Então ele começou a dar o valor à água que tinha na casa do pai. Mas na realidade o que aquele rapaz sentia no fundo, era que sentia-se inferior. Sentia-se oprimido.
Não é que o pai o oprimisse, o pai cuidava da mesma maneira que cuidava o irmão. O irmão mais à frente vemos quando ele dá a festa ao filho mais novo, quando ele volta, que sentiu-se, então agora fazes uma festa a este e a mim não me fazes e eu sempre trabalhei para ti. De certa maneira também estava aí a manifestar o seu sentido de inferioridade e tudo isso tinha que ver com o valor, tinham falta de identidade como muitas pessoas e isso perturba-lhes a capacidade de perseguir ao alvo, ter um alvo, ter determinado o seu valor e ter identificado o valor que é em Cristo Jesus. Então tudo isto está intimamente ligado. E quando ele começa a entender o valor da água, o valor daquilo que estava na casa do Pai, então ele começa a estruturar um discurso, a dizer, bom Pai, eu pequei contra ti, contra os céus, e começou a dirigir-se à casa do Pai. Ele não estava verdadeiramente arrependido. O que ele precisava era de voltar a comer e a beber água. E aí começa-se-lhe a dar, a operar o arrependimento, a voltar à casa do Pai. E quando chega diante do Pai, há algo que acontece que é tremendo, não é? Ele começa-lhe a dizer no verso 18 e 19, depois de levantar-me eu vou ter com o meu Pai, Pai, porque contra ti, contra o céu. É tremendo isto aqui. Não, há muitas escolas de pensamentos e há muitos pastores que dizem, não, ele já estava arrependido. Não, ele estava com remorso. Ele necessitava voltar a viver da forma que vivia. Então ele disse, bom, quando falou com o Pai, diz, no verso 20, bom, papá, estou aqui, o pai recebeu, estava à espera dele para abraçá-lo, tremendamente, não estava para recriminá-lo, nem para castigá-lo, estava à espera dele para abraçá-lo, para dar-lhe um grande abraço, como sempre Deus está à espera daquele que volta a ele para abraçá-lo, sem recriminá-lo, porque existe, tem um grande valor, tem mais valor essa pessoa do que 99 pessoas que pretendem ser justas, que pretendem apresentar obras, porque a palavra de Deus diz em Isaías, todas as vossas obras são para mim como trapos de imundícia aos meus olhos. É incrível. E então isto chocava definitivamente todos estes fariseus, chocava estes sistemas de valores, choca-nos ainda hoje em dia. Não conseguimos entender isto, mas se profundizarmos no nosso coração e se virmos a fragilidade, se virmos os sentimentos de inferioridade que temos, se virmos que muitas vezes temos barômetros de valores que estão totalmente diferentes. O que é que aconteceu? Foi que ele disse ao Pai, bom Pai, vamos fazer assim, eu peguei contra ti e contra os céus. Eu estou disposto que seja a estar como um empregado teu. Significa, ele tinha o sistema de valor tão impregnado na sua mente que ele dizia, bom Pai, eu estou disposto outra vez a trabalhar para voltar a ganhar a dignidade. Mas é que num sistema de Deus, tu não tens que trabalhar para voltar a ganhar dignidade. Tu só tens que simplesmente aceitar aquilo que Jesus Cristo fez para ti. Somente tens que aceitar que o Pai te abrace, te receba e te faça uma festa. Agora, tu vê bem, muitas pessoas hoje em dia fazem um esforço tremendo para combater contra os pecados que já cometeram um dia na sua vida. Uns contra a pornografia da internet, outros contra o alcoolismo, outros contra as drogas, outros contra o homossexualismo, outros contra a maldicência, outros contra as más palavras. Tremendo. Passam a vida a lutar contra isto. Porque na realidade, estão a trabalhar para ganhar a dignidade do Pai. Eles pensam, se eu lutar contra isto, e se eu mostrar que sou capaz de vencer isto, então Deus vai me aceitar. Mas na realidade é que Deus já aceitou. Eles não conseguem entender, então eles querem ganhar a sua dignidade à custa de fazerem coisas. E Deus olha para mim, mas se eu já fiz. Eu já fiz, eu estou à tua espera, eu estou-te a fazer uma festa e tu ainda não entendeste que eu estou-te a fazer uma festa. Mas claro, tu ainda não consegues participar na festa porque tu não estás verdadeiramente arrependido. Tu tens um sistema de remorso e o remorso é um fruto da carne, mas o único fruto que não vem no livro dos Gálatas, acerca dos frutos do Espírito e da carne, é aquilo que já o apóstolo João Bautista falou e falou também posteriormente Jesus Cristo, é os frutos de arrependimento. E o arrependimento que é causado pela convicção do Espírito Santo, traz-nos convencimento daquele mal que nós fizemos e não precisamos de fazer qualquer esforço para não voltar a fazê-lo, porque temos o consolo do Espírito Santo que não nos condena e faz-nos sentir aceites, amados e restaurados. Então já não temos que lutar para deixar-nos de drogar, para deixar-nos de mentir, para deixar de ver pornografia da internet, para deixar de adulterar, para deixar de mentir às nossas mulheres, etc, etc, etc. Ok? Mas essa mentalidade do filho é a mentalidade de valor. E é tremendo. Porque o pai estava ao longe a ver o filho voltar.
E é tremendo como nós impedimos. Os discípulos, quando estavam as crianças a vir, diziam para as pessoas, não molestem o mestre. E Jesus disse, estejam quietos, deixam que as crianças venham a mim. E disse, é necessário que vocês façam como crianças para que voltem a entrar no reino dos céus. É necessário que voltem a vocês a inocência, que haja isenção de maldade, que haja uma visão de águia e não de galinha. Só nos resta uma opção para deixar de trabalhar para ganhar a dignidade. É receber aquilo que Cristo realmente fez por nós. Isto é muito simples, é como um nascimento. Todos nós nascemos. Não é? Eu não sou mãe, sou pai. As mães deram à luz. Eu não sei quantas deram à luz de parte natural ou de parte artificial, de cesariana. Ok? Agora tu imagina que um daqueles bebés, estavam lá os dois, um era ateu e outro era crente, tivesse que pagar para nascer. Ok? Um bebé não paga para nascer. Um bebé não se esforça para nascer. Um bebé simplesmente nasce. O doutor da lei, Nicodemos, fariseu, admirava a Jesus Cristo, defendeu a Jesus Cristo ante o Sinédrio. Ele estava impactado com Jesus Cristo. E Jesus Cristo 3 vezes lhe disse, é necessário nascer de novo. A questão é que há que nascer. O reino de Deus é acerca de nascimento. É acerca de regeneração. É acerca sempre de uma nova oportunidade. Tu não podes ganhar o nascimento. Tu não podes alcançar. Não podes trabalhar para nascer. Simplesmente podes nascer. Paulo disse, sou o que sou pela graça de Deus. Tu tens que entender que és o que és pela graça de Deus. Imagina Deus a preparar uma festa e tu cheios de remorsos, tal como estava o filho naquela altura. Mas aquele abraço derrubou-lhe todos os argumentos. Eu falo com pessoas e vejo que as pessoas cada vez têm mais argumentos. Mesmo dentro da igreja têm argumentos contra certas situações ministeriais. Têm argumentos contra as pessoas, contra outras pessoas, têm castelos montados, têm muros levantados, simplesmente porque ainda não entenderam o sistema de valores do reino dos céus. E pretendem estar na carreira, mas estão a correr na estrada ao lado. Há que prosseguir ao alvo, para isso há que saber o valor. Há que saber o valor do alvo e há que saber o preço que ele pagou. Diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 6, agora não me vem o verso à mente, porque por preço fostes comprados, assim glorificai a Cristo nos vossos corpos. Sumamente Jesus estava a responder a estes judeus. Eu ando com quem ando e faço aquilo que faço porque eu sou Deus. E se vocês tivessem conhecido o Filho, sabiam que Ele tinha sido enviado pelo Pai. Ele disse sempre, nada daquilo que eu faço da minha própria conta, eu faço pelo Pai. Nada daquilo que eu digo da minha própria conta, senão pelo Pai. E saberiam que o Espírito Santo é aquele que testifica de mim. Assim, a eterna pergunta, qual é que é o teu valor? E o teu valor, vou-te responder de uma forma muito simples, acabando com uma coisa. Na realidade, a parábola primeira não era acerca da ovelha. A primeira parábola dizia simplesmente aos fariseus e dir-nos a nós aquilo que falámos domingo passado. Não é acerca da ovelha. Estava a revelar o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas e que se chama Jesus Cristo. Ele já deu a vida por ti. A mulher não é acerca da moeda perdida. É acerca da mulher que vai em prol de qualquer moeda. E essa mulher chama-se o Espírito Santo o Consolador, o Espírito da verdade que nos guiará a qualquer verdade. E a parábola do filho pródigo é acerca do filho, mas o filho revela ao pai, e o pai é aquele que enviou o filho a morrer por ti e por mim. Isto revela o sistema de valores de Deus. Deus, o Jesus, o bom pastor, ele veio a dar a sua vida por nós, porque o pai o enviou. O pai que veio a restaurar a vida ao Filho, o Filho que veio a revelar o Pai, e a mulher, que é o Espírito Santo, que nos traz o convencimento do pecado e automaticamente nos consola, nos conforta e nos regenera e nos leva e nos guia de verdade a verdade. Na realidade, qual é que é o teu valor? Deus Pai enviou o seu Filho amado a experimentar a angústia. Jesus Cristo experimentou a angústia da separação momentânea, ele teve que experimentar e disse, Eli, Eli, lama sabachthani, dizendo, Deus meu, porquê me desamparastes? Terminou depois por dizer, a ti te entrego o meu Espírito. E aí na cruz ele disse, consumado está. Tal qual como diz a palavra de Deus, Deus fez isto estando nós ainda mortos nos nossos delitos e pecados. E Ele vivificou-nos juntamente com Ele, perdoando-nos todos os nossos delitos. E na cruz do Calvário, Ele borrou o edital das nossas acusações. Significa, Jesus Cristo na cruz do Calvário, Ele pagou
por todos os nossos delitos e, em cima, pagou a dívida, o edital de todo o mal que nós já fizemos e daquele que ainda vamos fazer enquanto estivermos nesta terra, está pago pela sangue de Jesus Cristo. Jesus pagou o preço dos delitos das tuas vidas. Na cruz, Ele fez com que nós fôssemos justificados, foi julgado injustamente, morreu injustamente, para que tu e eu, sem merecermos, fôssemos justificados. Ele fez-nos a ti e a mim justiça. Simplesmente temos que fazer uma coisa: aceitar a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. O Pai recebeu o Filho. Dessa mesma maneira, Deus quer receber-te com os seus braços abertos. Hoje em dia vê-se jovens que não conseguem identificar o valor no Pai. Porque há pais que não conseguem refletir afetos. Muitas das vezes temos afetos perturbados. E esses afetos perturbados que nos fazem alterar o nosso sistema de valores, passamos aos nossos filhos. O único pai que restaura o sistema de valores, o único pai que realmente mostra a paternidade é Deus Pai através de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio revelar ao Pai: assim que hoje eu gostaria de chamar-te. E pedi aos irmãos do louvor que subissem. E queria chamar-te a ti, que pudesses pé por um só momento, fechasses os teus olhos. Zaqueu cobrava impostos. Era um homem que tinha uma estatura pequena. Da mesma maneira que aqueles 2 filhos tinham sentimentos de frustração, este homem era um homem frustrado pela sua estatura. À parte de ser frustrado pela sua estatura, era um homem que era frustrado porque ele não era aceite pelos seus pares. Os seus pares não queriam, porque ele era obrigado a cobrar impostos por um modelo de sobrevivência para o Império Romano. E ele subtraía desses impostos para ter uma vida confortável. Então Jesus, passando por ali, relata a história no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 19, a partir do verso 1. Zaqueu subiu uma árvore de sicômoro porque ele não podia ver entre a multidão a Jesus Cristo, mas ele sabia que Jesus ia passar. E eu faço este chamado, o mesmo chamado que Jesus fez a Zaqueu. Jesus olha para cima para o sicômoro e vê ali um homem com os afetos frustrados, um homem que já tinha feito tudo. De acordo aos parâmetros da sociedade, era um homem que tinha riqueza, era um homem que tinha uma boa casa, era um homem que cobrava impostos, era bem reconhecido diante do Império Romano. No entanto, tinha enemistade ante os judeus. Ele tinha frustrações no seu coração. Era de baixa estatura. Nós temos muito baixa estatura. Por muita estatura física que tenhamos, temos uma baixa estatura espiritual. Temos debilidade de afetos e só a podemos recuperar em Cristo Jesus. Então Jesus olhou para a árvore e diz no verso 5: desce depressa, porque importa que eu fique hoje na tua casa. E isto é aquilo que Jesus nos está a dizer. É muito simples. Desce depressa. Desce depressa das tuas frustrações, desce depressa dos teus muros criados, do teu sistema de valores alterado, do teu remorso, da tua falta de convencimento e de convicção. Desce. Desce depressa, que é necessário que eu me encontre contigo. E digo-te com as mesmas escrituras que dizem: somos embaixadores, rogo-te como embaixador de Cristo, como se Deus por nós te exortássemos. Rogo-te por Cristo que te reconcilies com Deus, que aceites a Jesus Cristo. Ele não conheceu nenhum pecado, no entanto Deus fez-lhe o pecado a ele por ti e por mim. Desce depressa. Desce do teu entendimento, da tua altivez, da tua arrogância, dos teus projetos. Há muito mais para além. Podes voar tão alto como uma águia, porque tudo passará. O céu e a terra passará, mas somente a palavra de Deus e aqueles que fazem a sua vontade, aqueles que vivem no seio do Pai, aqueles que vivem na casa do Pai, aqueles que vivem na festa eterna do Pai, aqueles que são aceitos, que experimentam o amor de Deus, permanecerão para sempre. Porque se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, é um novo nascimento e não tens que pagar. É grátis. Põe-te de pé. Põe-te de pé aí onde está e fecha os teus olhos. Eu chamo-te com este chamado. Exorto-te no nome de Jesus Cristo, por amor a Cristo, o valor eterno, que tu peças identificar o alvo, aceitar o alvo e reconhecer o valor. Reconhecer o valor que há. És precioso para Cristo, tal como és, com os teus defeitos. Porque esta nota de 20 euros está aqui. Vês esta nota? Estás a ver esta nota? Vês bem?
Quanto é que vale esta nota? 20 euros. Queres esta nota? Quanto é que vale esta nota? 20. Quanto é que vale esta nota? Continua a valer 20 euros. Vai sempre valer o mesmo valor para Cristo. É somente necessário. O Pai está à espera, com os braços abertos. Aí onde estás, fecha os teus olhos. Eu não vou chamar-te a que venhas aqui à frente. Só por um momento vamos adorar a Deus. Só por um momento. Não é uma questão de religião. É uma questão de tu pessoalmente, com o Criador dos céus e da terra, aquele que fez o universo. Nem o Stephen Hawking, nem o Richard Dawkins conseguem desmaterializar, por muitas teorias que se levantem, é a evidência de que há um Deus que é vivo, que Jesus Cristo revelou o Pai, que entregou a sua vida na cruz do Calvário. Aprende qual é o teu valor. E o teu valor foi a sangue de Jesus Cristo. Fecha os teus olhos. E onde estás? Eu rogo por amor de Deus que hoje te reconcilies com o Pai. E onde estás? Se já aceitaste a Jesus Cristo, certamente podes identificar alguma situação que te separa, alguma situação que te altera os teus valores com os valores estabelecidos por Jesus Cristo. E se assim é, eu peço que tu levantes a tua mão esquerda aos céus. Aí com Deus só, os teus olhos fechados, e levanta a tua mão esquerda aos céus. E se ainda não recebeste a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, aí onde estás, se não recebeste a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, e hoje queres correr aos braços do Pai, hoje queres descer desse sicômoro, descer das tuas dúvidas, descer provavelmente da dureza do teu coração e experimentares o amor de Deus. Eu não vou fazer nada por ti. O Pai já fez tudo, Ele enviou o Filho, Ele pagou o preço pelos teus pecados, pelas tuas dívidas, apesar que provavelmente possas pensar que tens uma vida normal e corrente como todos nós. Provavelmente falta-te Jesus Cristo no teu coração. Tal qual como aquela criança que pensava que não havia vida para além do ventre da mãe. Há vida para além da morte. Sim, eu rogo que te aceites Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E onde estás? Se tu queres aceitar a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, eu peço que ponhas a tua mão esquerda sobre o teu coração e levantes a tua mão direita aos céus, em sinal de aliança. Aquela aliança que o Pai pôs no dedo dos filhos, do Filho, que significado do altar de Hebron, altar de aliança, para que tu possas aceitar a Jesus. Aí onde estás, é pessoal, é tu e Jesus, somente tu e Deus, és tu e Deus. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro, meu Deus, neste momento, Senhor, pelas pessoas que estão a tomar decisões nas suas vidas. As pessoas que identificam que precisam, Senhor, de mudar de sistema de valores nos seus corações. Aquelas pessoas, meu Deus, que nesta manhã te estão a reconhecer e a aceitar como Senhor e Salvador, Senhor. Damos glória ao teu nome, Senhor, porque a obra foi consumada por ti. Por muito que façamos, Senhor, por muito, meu Deus, que desejemos alcançar por nós mesmos, tu já consumaste tudo na obra da cruz do Calvário, Senhor. Simplesmente queremos sentir o teu amor, a tua consolação, Senhor. Sair revigorados deste lugar, Senhor, porque sabemos, meu Deus, o grande valor, Senhor, que temos para ti, meu Deus. Apesar que muitas vezes não sejamos reconhecidos, apesar que muitas vezes, mediante as mais diversas circunstâncias da vida, nos sintamos fragilizados, meu Deus, tu continuas-nos a amar com amor incondicional, Senhor. Tu continuas-nos, Senhor, disposto a dar uma nova oportunidade, Senhor. Tu destes tudo na cruz do Calvário, derramastes a tua sangue por amor a cada um de nós, Senhor. Uma só vida tem tanto e muito mais valor que o todo, Pai. Por amor ao mundo, por amor a cada alma, tu enviaste o teu Filho amado a morrer por nós. Assim que no nome de Jesus Cristo, Senhor, te agradecemos nesta manhã por cada vida aqui presente, por aquelas pessoas que nos ouvem na rádio e na internet. Obrigado, Senhor. Queremos louvar o teu nome, Pai. Que tudo seja feito sempre para a tua honra, glória, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém.